Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Confras em ação, com o time completo, escalado, Beto, Garrafa, Soveral, Roger e um convidado. Para mim, simplesmente o maior repórter da história do rádio esportivo mundial. Sou suspeito para falar dele, porque o imitava nas minhas narrações de jogo de botão. Tive a honra e o prazer de compartilhar de entrevistas, de programas. Vanderlei Nogueira, simplesmente Vanderlei Nogueira, que é meio século de jornalismo esportivo, Vandeco. Obrigado. Por aí, né? Por aí, né? Um abração para vocês todos aí, obrigado pela gentileza, pelo convite, e é um prazer atender vocês. Vocês sabem, como vocês todos aí, é uma grande correria, né? Então, segunda-feira, ainda bem que não tem tido jogos, essas coisas todas, então, no início da noite, no final da noite, a gente, quando pode, atende os amigos. E com muito prazer, eu estou aqui para participar desse quinteto aí, dessa seleção noturna que vocês montaram aí. Estou aqui à disposição. Ô, pessoal, eu vou passar a bola para cada um de vocês, mas só para completar aqui as honras da casa, o Vanderlei Nogueira, além do talento absurdo que ele tem para a comunicação do conteúdo, da gentileza, da elegância, o que mais me chamava atenção e me chama atenção é a criatividade. A criatividade do Vanderlei na transmissão do jogo. Quando você, Vanderlei, ficava ali na meta, atrás do gol por décadas e décadas, né? Compartilhando com narradores também espetaculares. Para citar só dois, José Silvério, talvez o seu maior parceiro, Osmar Santos. Queria que você falasse um pouquinho dessa época que parece que não volta mais, Vanderlei. Silvestre, você sabe que eu não tive o prazer de ter convivido, transmitindo futebol junto com a equipe, com o Osmar, porque foi naquele momento de transição, né? Quando o Osmar foi embora para a Globo. Eu cheguei na Jovem Pan em 77, né? Para quem gosta de números, eu sempre cito isso, né? 7/7 de 77. Para quem gosta de números, está aí um prato cheio, né? 7/7 de 77. Foi aí que, oficialmente, eu comecei um pouco antes, mas oficialmente, como empresa e como funcionário, 7/7 de 77. E um pouco antes, o Osmar foi embora para a Globo, né? E aí eu recebi um convite para ir com ele, né? Ele queria um 10º repórter, mais ou menos, porque eu estava chegando também. E eu, como tinha alguns traços aí de fazer alguma coisa diferente, ele sugeriu que a Globo fizesse um convite para que eu fosse para lá. Eu estava recém-chegado na Jovem Pan e eu fui para lá, ouvi a proposta, né? Para mim era tudo uma grande novidade, né? Porque o grande sonho dourado era trabalhar na Jovem Pan. Eu abandonei, não, pedi demissão até, né? Eu trabalhava também no Grupo Silvio Santos, mas eu fiquei assim fascinado. Trabalhava em rádios pequenas, escrevia para jornal, claro, mas aí surgiu, naquele momento, a Globo do rádio, né? Na verdade. E eu fui lá, eu ouvi a proposta, tal, agradeci, e aí, timidamente, eu perguntei quanto é que eu ia ganhar, né? Não, é um pequeno detalhe, né? Quanto é que eu vou ganhar? E aí a resposta foi assim, naquele momento, com a pessoa que me atendeu lá, não tem nada com o Osmar, a mesma coisa que você está ganhando na Jovem Pan. E eu agradeci, então, tá bom, vou pensar. E não fui, né? Falei, puxa, a mesma coisa. Talvez naquele momento era uma coisa assim tão diferente para mim, que olha, você vai ter uma cesta básica. Talvez já fosse, eu não sei, né? Mas eu falei, não, eu vou continuar na Jovem Pan. E continuei, acho que acertei a decisão naquele momento, né? Mais uma decisão. Até hoje, né? Alguns momentos eu tive que decidir situações importantes, né? Para cá ou para lá, e eu tenho uma parceira espetacular que, nos momentos de bater a penalidade, sempre antes de bater a penalidade, eu pergunto para ela que lado que eu tenho que bater, né? Porque a gente tem que decidir as coisas juntos, foi assim a vida inteira. Então foi isso. E aí, continuando a Jovem Pan,
com o Silvério, né? Porque o Silvério, o Elmar foi embora, a Jovem Pan deu uma enorme sorte, tinha o Silvério, brilhante, né? Ficou 30 anos. O Silvério foi embora, tinha o Nilson, né? E tem o Nilson. Então, enfim, as coisas foram caminhando. Acho que você vai fazer algumas perguntas também nessa caminhada nossa aqui. É verdade. E a inspiração vem de onde, Vanderlei? A sua referência? Olha, desde garoto eu sempre gostei. Eu ouvi muito rádio quando garoto por causa do meu pai. Meu pai ouvia muito rádio, muito. Desde garoto. Então eu ouvia algumas coisas no rádio, ia para a rua jogar futebol, na rua e entrevistava os caras, às vezes narrava. Enfim, eu sempre gostei muito disso. Aí, cedo, eu fui trabalhar na área de propaganda, e lá eu conheci muitos diretores de jornais, empresas jornalísticas que iam buscar anúncio para suas empresas lá. E eu era muito jovem, mas naquele tempo era possível trabalhar desde que tivesse um certo talento para fazer alguma coisa nessa área. Então eu comecei a fazer rádio. A minha primeira emissora eu era correspondente, você imagina, né? Olha que coisa, correspondente em São Paulo da Rádio Comercial de Presidente Prudente. Era a mesma coisa que falar para a BBC, né? Então eu estava realmente trabalhava na área de propaganda e era o correspondente em São Paulo da Rádio Comercial de Presidente Prudente. Aí vieram outras emissoras menores, a Marconi, a Piratininga, aí jornal já comecei. Popular da Tarde, primeiro Diário da Noite, Popular da Tarde, Diário Popular, enfim, fiz algumas coisas para outros jornais, enfim, e fui trabalhando, né? Aí eu falei que fui muito na federação antes da nossa conversa começar a estar no ar aqui, porque criamos uma coluna da federação. Como eu gostava de uma, digamos assim, uma cobertura com tempero, o nome da coluna era FPF Pegando Fogo. Você imagina o nome da coluna, e era uma coluna diária, né? Diária. Você imagina, todo dia a coluna enorme lá. Então, mas era no tempo em que os repórteres, e vocês são repórteres, tinham fartura de informação. Hoje não tem. Hoje o repórter é blindado, e não é por culpa do repórter, não. Tem gente talentosa para valer, mas as portas são todas fechadas. É muito complicado. E nesse tempo que eu estou me referindo aqui, você imagina, num prédio, todos os dias, atenção, todos os dias no final da tarde, das 3 horas da tarde para adiante, os presidentes dos grandes clubes no mesmo local. Isso é impensável hoje, né? Você nem encontra os caras. Todos no mesmo local. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, os grandes clubes. E os principais clubes no interior. Tinham clubes fortes no interior. E, aliás, com força política, diga-se de passagem. Toda a tarde lá, presidente da federação, vice-presidente da federação, recebiam esses caras no segundo andar do prédio da federação, na Brigadeiro Luiz Antônio. E sabe onde ficava a imprensa? Atrás da porta. Hoje não, hoje fica na Marginal, perto do Rio. Mas hoje, lá atrás da porta. O elevador era do lado da sala do presidente. Então, imagine, amanhã vai jogar Corinthians e Palmeiras. No mesmo elevador, o presidente do Palmeiras, o presidente do Corinthians e o árbitro do jogo, que veio buscar o relatório no 8º andar. Quer dizer, veja se era uma fartura para quem tem que ser repórter. Você não precisa nem ser bom repórter, tropeça em informação. Né? Então foi isso, a FPF Pegando Fogo. Eu fiz muito tempo essa coluna e foi muito legal e as coisas caminhando. Eu trabalhava também depois das 6 da tarde, porque até 6 da tarde eu era executivo, né? De gravata, garoto de gravata, ridículo, né? Gravata, terno, do Grupo Silvio Santos, que era lá perto, na rua Jaceguai, uma travessa na Brigadeiro, lá era o prédio do Grupo Silvio Santos, que era da área de propaganda. Então,
Silvestre, acho que mais ou menos, para a gente não esticar, é essa caminhada. Vou girar o nosso time, mas antes falo em nome de Starbox. Né? Um oferecimento desse papo é o Starbox, o nosso purificador de ar que extermina germes, bactérias, cura, evita rinite, melhora o ar ao seu redor, desenvolvido pela O2 deste senhor que está aqui na coluninha, o Beto Luiz Cardoso, que é o nosso patrono. Eu vou pedir para o Dudu, antes de mais nada, rodar o filminho do Starbox e depois eu volto distribuindo o jogo para os nossos convidados, nossos confras, baterem um papo com o nosso convidado, Wanderley Nogueira. Solta aí, Dudu. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Voltando. Garrafa, é contigo, Garrafa. Você já deu cotovelada no Wanderley Nogueira, em zona mista, no quebra-queixo lá? Como é que era a parada? Não. Bom dia, boa noite, boa tarde, bom alguma coisa. Eu procuro na minha vida, e nem sempre consigo, mas procuro ser o máximo de inteligência. Eu, com o Wanderley ao meu lado, jamais iria dar cotovelada nele. Eu iria olhar, e fiz muito isso, para ver como é que funcionava o negócio. E fiz muito mesmo. Então, o Compras em Ação, Compras da Bola, né? Essa turma que está por aqui, e o Wanderley hoje é nosso convidado, tem propiciado a gente, e isso a gente agradece muito ao Beto, né? Que é a mola mestre de toda essa estrutura, de a gente poder conviver, conversar com personagens do mundo da bola. Especificamente hoje, não só da bola, do rádio. E eu, apesar de estar na TV Gazeta já há 26 anos, eu sou um cara do rádio. Me apaixonei pelo rádio. E ter o Wanderley, com quem eu tive a honra e a primazia de poder dividir bancada com ele, trabalharmos juntos aqui na TV Gazeta, mas poder estar com o Wanderley agora, né, nessa resenha aqui, poder entrevistá-lo, é um grande prazer, é um grande barato. O Wanderley é um grande amigo. Para quem ama o rádio, para quem é do rádio, é o Wanderley Nogueira. Então, o rádio que o Wanderley falou lá atrás, da Piratininga, da federação, que eu também depois já peguei, já de uma outra geração, tínhamos o setorista da Federação Paulista de Futebol lá na Brigadeiro, Luiz Antônio. Hoje mudou tudo, como o Wanderley falou. Aquele rádio, o rádio que a gente está falando e que a gente vai falar muito aqui, esse rádio não existe mais. Tá? Eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica. Esse rádio não existe mais. Hoje o rádio está aqui no celular. É uma coisa que na cabeça da gente, na minha cabeça, quando a gente começou aqui na Gazeta a fazer o tal do show de bola, a gente transmitia a pessoa olhando para a gente, não entrava muito na cabeça. E hoje o rádio está assim, está no celular, tal. É um outro rádio. Então, existia, para mim, que gostava do rádio, existia o rádio, que era feito lá pelos repórteres, pelos profissionais de uma geração anterior à minha, que o Wanderley se encaixa. Depois veio a minha geração, com o Eduardo Afonso, com o Capriotti e tal. Aí veio uma outra geração, e ali há uma ruptura e um novo momento do rádio. Então, o Wanderley é assim, cara, para quem ama o rádio, apaixonado como eu sou, desculpe estar me alongando, mas é assim. Porra, eu lá, mesmo morando em São Paulo, eu ia para o Pacaembu, já trabalhando, né? Prestando meu primeiro serviço, uma rádio lá do Paraná, lá de Cambé, de Rolândia. A gente sentava na arquibancada do Pacaembu e a gente ficava olhando atrás do gol, quem? O Wanderley Nogueira. O bonezinho, 51 patrocinador, tal. Aí você ia acompanhando o Wanderley lá, o jeito dele, entrevistar, o respeito que os jogadores tinham com o Wanderley. Os jogadores o chamavam, as grandes estrelas o chamavam pelo nome. O Wanderley fazia a pergunta, né? Eu lá com o meu gravadorzinho, o pessoal fazia a pergunta, o Wanderley fazia a pergunta. O Neto, por exemplo, vou pegar o Neto, vai, no momento máximo, camisa 10 do Corinthians, 1990. Foi mais ou menos quando eu estava iniciando já aqui em São Paulo, tentando me encaixar. Aí você viu o Neto chamar o Wanderley de Wanderley Nogueira. Falei, será que um dia algum jogador vai me chamar pelo nome? Né? E as coisas... Então, o Wanderley era uma referência pra gente. E o Wanderley é um cara, assim, que tive a possibilidade de cobrir Copas do Mundo, a Copa da França a gente esteve junto lá na França e tal. Então, Wanderley, fala pra gente, né? Minha vontade é falar de você muito, 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 porque sou seu fã, cara, sou seu fã.
Fala para a gente como é que você vê esse novo momento do rádio, se você talvez concorda com o que eu falei, né? Porque aquele rádio que a gente imaginou, que era o rádio que dava a notícia, quem gostava de futebol ouvia o rádio. Era o rádio, tinha o jornal, mas o rádio era. Hoje não, hoje a gente está tudo muito automático, os profissionais se utilizam de redes sociais até para divulgar o que está acontecendo, então mudou muito. Como é que você vê essa mudança? O rádio não morreu, tá, gente? É um outro tipo de rádio que existe hoje. Como é que você vê essa transição? Você concorda com essa leitura que eu fiz? Enfim, e é um grande barato falar com um amigo e tê-lo aqui no Conf. Obrigado, Rafa. Ótimo. Você está participando do programa, eu fico muito feliz em reencontrá-lo mais uma vez. Eu queria dizer o seguinte, eu tenho um privilégio profissional. Eu acompanhei e continuo acompanhando toda essa transição que você acabou de falar. Desde o rádio que você abordou, recuando um pouquinho na sua abordagem, e o rádio de hoje. Então, inclusive, tive o privilégio de ver a transição de toda a mudança tecnológica, né? Brincando, para quem está nos acompanhando e não conhece muito bem o processo, o tamanho do gravador, recuando desse tempão que você falou aí, e o tamanho do gravador hoje, né? A chegada do celular, que antigamente você precisava de um container para fazer uma cobertura, hoje você faz uma grande cobertura com um pequeno celular. E isso não é de hoje, né? Eu fiz a Copa do Mundo do Japão e da Coreia todinha, né? Todinha. Eu aluguei 3 celulares pensando, a minha cabeça era daqui, né? Pensando que eu preciso ter 3 celulares pendurados aqui, porque essa geringonça vai pifar em algum momento, porque aquelas transmissões de entrevistas longas. Então, eu terminei a Copa do Mundo usando um celular, não acabou a bateria uma vez, e eu fiquei com 2 lá, virgens, né? Então, essa transição, eu estou te falando de 2002, imagina o que mudou de lá para cá com as Copas que a gente fez, a tecnologia. Então, a tecnologia é maravilhosa. Nada a criticar, pelo contrário. É só aguardar novas tecnologias que virão aí e que serão espetaculares. A execução do trabalho do rádio. Era o rádio, depois veio o rádio com TV, né? Com gravações e tal, alguma coisa mais arcaica. A Jovem Pan saiu na frente, faz mais de 10 anos, já fazia aquela... O seu Tuto inventou lá um estúdio e a gente começou a fazer com imagem, o rádio com imagem, né? Não como a televisão tem hoje, mas rádio com imagem. Até aí, quando é de estúdio, você está fazendo estúdio, você faz. A gente teve que aprender naquele momento lá, porque estava muito, no caso da rádio lá, a gente estava muito acostumado com a rádio e todo mundo falava no ouvido, agora a TV, os caras estão te olhando, agora a TV. Né? Então você ficava largado na cadeira, aquilo que a gente faz com o rádio, não tem imagem, né? Só tem a impressão vocal, nada mais. E aí as coisas fomos ensaiando, fomos aprendendo, né? A perceber que o mundo estava mudando no que diz respeito a fazer um programa esportivo, outros programas de jornalismo, as coisas foram chegando ali. Agora, começou a surgir a blindagem. E eu acho que o ouvinte e o telespectador mesmo, né, pelo YouTube e também pelas emissoras de televisão, perdeu muito, Garrafa. Aquele que está do outro lado perdeu isso. Claro que aqueles que não acompanharam, os mais veteranos sabem o que eu estou falando. Os mais jovens, fica difícil porque não tem como comparar. Mas se eles buscarem, eles vão perceber. Você imagina o Garrafa, por exemplo... entrevistando o autor de 2 gols de um clássico dentro do vestiário e no microfone dele, captando o som da água do chuveiro. Para o cara que está ouvindo no carro, em casa, e que gosta de futebol, isso é fascinante, cara. Imagine você, por exemplo, ouvindo uma emissora de rádio e o repórter está na boca do túnel, lado de dentro, não do lado de fora, esperando o cara entrar no vestiário, no caso do vestiário de São Paulo, por exemplo, que tem um túnel que leva para o vestiário. Os repórteres ficavam não do lado de fora, do lado de dentro. Antes deles entrarem no vestiário,
que tinha uma porta no final do túnel, lá estavam os repórteres. Então, com aquele eco, olha o que eu estou dizendo, é uma figuração de linguagem, mas olha o cenário. Com aquele eco, o microfone aberto, captando os jogadores batendo a chuteira para tirar o barro da chuteira, batendo a chuteira no chão, eles ouvindo aquilo, os caras estão entrando, como se fosse uma cavalaria. E o repórter relatando aquilo, descrevendo aquilo. Não tem isso. Quer dizer, eu acho que os de hoje, eles perderam essa possibilidade, infelizmente, pela blindagem toda que é feita. Não é pelo repórter, o repórter está lá, o cara está no campo lá. Agora, ele encontra uma barreira. Né? Quer dizer, eles descem, eu dou muita risada, porque eles descem com aqueles fones que parecem duas panelas de pressão, né? Uma em cada ouvido, e passam, né? Você está com o microfone só descrevendo que os caras passaram atrás de uma barreira de metal, lá, alguma coisa assim. Então, mas os repórteres estão lá. Né? Então, eu acho isso um desperdício de emoção. Eu acho que se eles permitissem que o trabalho fosse feito como se gostaria de fazer, seria muito bom para o futebol. Você veja, entrevistas exclusivas, a emissora que compra os direitos tem essa abertura com dois jogadores só, e mesmo assim escolhidos pela assessoria, um negócio tão engessado, né? E os outros não têm essa possibilidade. Raramente você tem uma entrevista especial, exclusiva. Né? As coletivas são enfadonhas. Você pode perceber que nas coletivas não tem a réplica, né? Então, normalmente, as edições são feitas no dia seguinte com aquela melhor pergunta, que pode ser feita pelo Silvestre, pelo Garrafa, por algum outro companheiro. E essa que foi, teoricamente, a melhor, não sei se foi a melhor pergunta, mas a melhor resposta, vamos dizer assim, aquela que provoca mais repercussão, parece a Voz do Brasil. Aquela mesma pergunta em todas as emissoras, em todas as redes sociais, porque foi a melhor. Né? Então, realmente não é fácil, é isso. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. E mais do que isso, Vanderlei, dessa falta de liberdade para o repórter, de acesso, né, de proximidade, é um distanciamento muito grande, também a falta de espontaneidade, porque tem o media training e faz parte do processo, mas está tudo encaixotado, está tudo quadrado, né? Tá chato. Beto Luiz, a bola é tua. Ei, Vanderlei, legal estar com você aqui, super bacana a gente estar conversando pela primeira vez. Também sou um super fã seu de rádio. Obrigado, Ale, obrigado, Garrafa, por proporcionar essa possibilidade para a gente aqui de estar conversando com figuras tão maravilhosas como o Vanderlei. Obrigado, Edu, obrigado, Roger. Vanderlei, 10 Copas, 9 prêmios ACESP. E 2 tragédias, uma no terremoto do México e a outra no Nevado del Ruiz, lá na Colômbia. Cara, como é que é? De repente você pousa na Colômbia e te dão a cobertura de uma tragédia como essas, e aí você disse que chegar na cara da Federação Paulista, encontrar todo mundo, é fácil ser repórter, mas não é tão fácil assim para pegar uma surpresa tão grande como essa e cobrir Nevado del Ruiz. Como é que foi isso lá? Um abração para você, Beto. Parabéns por apoiar esse projeto. É muito legal. Bom, o que eu posso dizer para você é que as Copas todas, rapidamente, as Copas todas foram sempre uma grande emoção
e foram sempre momentos em que a gente pode fazer uma cobertura importante, não só no futebol, mas eu sempre me preocupei em fazer uma cobertura mais ampla, né, da vida política do país, da vida cultural, o cotidiano dos países, desde 78, que foi a primeira Copa, lá na Argentina, depois 82, né, 82 na Espanha, 86 no México, 90 na Itália, 94 nos Estados Unidos, 98 na França, aí a primeira Copa em 2 países, né? Japão e Coreia em 2002, 2006 na Alemanha, e as coisas foram acontecendo. Depois eu precisei ficar no Brasil, coordenando a cobertura de toda a equipe, mas participando de quase todos os jogos, né? A Copa de 2010 foi na África do Sul, 2014 aqui no Brasil, 2018 na Rússia, né? E 2022 agora no Catar. Então a gente viu muita coisa, sem dúvida. Com relação a essa pergunta que você fez, o terremoto, a Copa de 1986 era para acontecer na Colômbia. A Copa do Mundo de 86 estava toda ajeitadinha e já anunciada para acontecer na Colômbia. Só que pouco antes, 2 anos antes, o presidente da Colômbia chamou Avelange e disse que não podia realizar a Copa do Mundo porque não tinha grana para bancar um evento daquele porte. Aliás, um outro país, talvez um país amigo, deveria ter feito a mesma coisa. Mas, de qualquer maneira, eu queria dizer que na Colômbia foi assim. Aí o Avelange ficou com o pincel na mão. O que ele vai fazer? A Copa de 86, onde vou realizar a Copa? Disse o presidente da FIFA. Ele lembrou da Copa do Mundo no México, de 1970, com estádios, o país é apaixonado por futebol, e tinha que resolver o problema rapidinho. Então, tá bom, não é na Colômbia, será no país também de língua espanhola, e pronto. E vai ser no México. Pronto, passou para o México. Quando foi em 1985, portanto, um ano antes da Copa, terremoto terrível no México, né? Destruiu a cidade do México, milhares de pessoas morreram, né? Foi uma coisa assim terrível. E aí, nem no México vai ter Copa do Mundo, em função dessa catástrofe. E o México, semanas depois, um mês depois, 2 meses depois, e aliás, por 2 ou 3 meses, ocorreram tremores menores, em menor escala, evidentemente, menor grau, mas tremores, acomodação de terra, quer dizer, foi um pavor para o país lá, especialmente na capital, na cidade do México. Então, vai ter, o México confirmou, falou, nós vamos fazer. Os estados não foram atingidos, nós vamos fazer. É um momento de reconstrução, de ressurgimento do país, enfim, vamos abraçar esse evento para que o país saiba que a gente continua vivo por aqui. E me mandaram para o México para ver o que tinha acontecido, para fazer uma reportagem lá, ficar algum tempo lá para saber se vai ter, não ver o que você acha, contar para a gente aqui como é que está lá a sede da próxima Copa do Mundo. Eu fui para lá, né? Confesso a você que fui preocupado, né? Porque as notícias eram muito preocupantes. E, aliás, até hoje a gente fala aqui em casa, né? Porque eu não sabia se eu ia voltar. Você fica. Falei, pô, eu vou para o hotel. Se esse hotel desmanchar, eu já era, né? E coincidentemente, lá teve acomodação de terra, eu estava na cama, o negócio balançou. Eu falei, bem que eu falei. Certo? E eu deixei uma fita, né? Deixei uma fita gravada, fita cassete gravada para minha mulher. Não era uma despedida, mas era uma declaração de amor. Mas no fundo, essa é a última mensagem. Você fica pensando nessas bobagens, né? Mas foi o que eu pensei naquele momento. Fui lá para o México, fiz a matéria toda, e foi muito. Registrei aquele drama todo, e estou voltando para o Brasil. Aí a gente fiz escala, fui sozinho, fiz escala em Bogotá, na Colômbia. Aí a gente tem aquela escala que tinha que desembarcar sabe, você chega de manhã, desembarca com toda a bagagem para depois embarcar à noite, né?
Aí embarquei e vi uma correria no aeroporto de Bogotá, gente correndo para lá, correndo para cá, não sabia o que estava acontecendo, né? Perguntei para um cara lá, o cara falou, tivemos uma grande tragédia agora, hein? O vulcão Nevado del Ruiz, que fica mais ou menos a 100 quilômetros, 1 hora mais ou menos, de Bogotá, a erupção, né? Matou, só destruiu, se eu não estiver equivocado, 8 não municípios, mas lugarejos, né? E morreram mais, depois se soube, né? Morreram mais de 20 mil pessoas, não é brincadeira, né? 20 mil pessoas mortas, aí imagens lá, mulheres mortas com criança, abraçadas em crianças, uma imagem terrível, né? E eu pude entrevistar os pilotos do serviço de resgate que estavam voltando no aeroporto e retratar tudo aquilo que aconteceu, que eles tinham visto e transmitindo. E aí, aquele material todo, de um orelhão, né? Não tínhamos celular, de um orelhão nós passamos todo esse material para o Jornal da Manhã da Jovem Pan, inclusive com o barulho do helicóptero, né? Que eu pedi a gentileza de um dos pilotos lá gravar, enfim. Essa foi uma das coberturas mais tristes, importantes, mas mais tristes. Aliás, na América do Sul, eu tive em todos os países e exatamente essas coisas foram registradas. Os guerrilheiros, entrevistei o guerrilheiro do M19 na Colômbia, enfim, foram coberturas importantes que nessa caminhada toda eu sempre registro quando me convido em faculdade para contar algumas passagens, eu sempre destaco algumas coisas importantes e o improviso, né? Realmente o improviso é necessário na nossa caminhada. A morte do presidente eleito Tancredo, por exemplo, ele morreu e não tinha nenhum repórter em Belo Horizonte, repórter do jornalismo. Eu estava lá porque estava acompanhando a seleção brasileira que estava na Toca da Raposa, na sede do Cruzeiro. Lá era a sede, por causa do Tele, né? a sede de treinamento da seleção brasileira. E morreu o presidente e ele está indo para Belo Horizonte e não tem avião, não tem nada, porque está tudo lotado e precisamos de um repórter. É o Vanderlei. Aí ligaram lá para Toca da Raposa, você precisa fazer o enterro do presidente Tancredo Neves, ele vai ser velado no Palácio da Liberdade e depois o corpo vai para São João del Rei. Você precisa transmitir tudo isso. Nós já te credenciamos com a segurança da Presidência da República e você está credenciado. Só tem um pequeno problema, precisa de terno preto. Eu estava de agasalho. E é óbvio que eu não tinha na bagagem um terno preto, e é óbvio que está tudo fechado, porque morreu o Tancredo. Aí eu fui num brechó, comprei um terno preto que possivelmente tenha sido de uma pessoa falecida, que não servia, a calça, rasguei atrás, e com quase 40 graus de terno preto, de paletó, registrando tudo aquilo, e inclusive no momento em que a população derrubou o portão principal do Palácio da Liberdade, porque queria aquela vontade de ver o corpo do presidente. Tudo isso foi registrado até o momento da decolagem para São João del Rei. Enfim, respondendo, Beto, tudo isso fica registrado e faz parte da história dos repórteres que participaram de tudo isso. Dos repórteres maravilhosos, né? Que têm competência, que têm recursos, que têm capacidade de administrar toda essa situação de improviso que precisa enfrentar. E como você bem disse, né? A capacidade de improvisar em uma outra coisa que você não disse aqui, mas você disse numa outra entrevista, uma das coisas que você sempre se orgulha, né? É da sua honestidade. Parabéns. Obrigado, Beto. Ô, Vanderlei, quando que você pegou carona aí num avião militar para voltar de algum país aqui da América do Sul, e que você veio num bagageiro de carga? Como é que foi isso aí? Foi em San Cristóbal, na pujante Venezuela.
a seleção brasileira foi jogar lá. E lá era um estádio onde eles davam valor para o ciclismo, né? Mas foi jogar em São Cristóvão. E aí caiu uma verdadeira tempestade de pós-jogo, né? Uma verdadeira tempestade, bloqueou todo o espaço aéreo da Venezuela naquela região, menos, sabe-se, em tudo quanto é lugar tem um jeitinho, né? Menos o avião da seleção brasileira, né? Que pôde decolar. Todos os outros não, ficou todo mundo no enorme, bem pequenininho, aeroporto de São Cristóvão, com bagagem e a chuva caindo. E a gente tinha permuta, né, a maioria das emissoras já dava com permuta, né? Você anuncia a Air Nogueira e viaja pela Air Nogueira. E aí o que acontece? O Air Nogueira ia sair à noite, e a gente preso em São Cristóvão. E o Air Nogueira só tinha um voo semanal para Caracas. Se perdesse aquele, eu teria o prazer de ficar em São Cristóvão uma semana, né? Fala, não dá, né? Aí não dá. Aí é um sofrimento, né? A coisa tá ruim aqui. E todo mundo está conformado. Aí estou olhando lá no fundo do aeroporto, tem uma movimentação, os caras carregando um avião militar. Né? Aí eu saí pelas a porta do fundo lá, era o Silvério que estava comigo, e o Garrafa conheceu, o Luizão, que era o nosso operador de áudio, Luiz Carlos Pereira, estava conosco, e eu falei assim, segura a barra aí, que eu vou ver aquele aviãozinho lá. Não, a gente já tem. Eu vou lá perguntar. Aí eu fui lá, quietinho, fui lá no fundão, entrei por uma porta, fui indo, cheguei lá, falei, esse avião vai para onde? O cara falou, é um avião militar, ele vai para Caracas. Eu falei, vai para Caracas? Que eu sou jornalista, expliquei para ele, tem voo e tal. Será que ele não... Tem muita gente nesse avião? Não, só tem o tenente-coronel, que era o piloto, né? Ele veio buscar uma encomenda. Ok. Aí eu falei, posso falar com ele? Será para você dar um recado? Aí o cara chamou, ele veio lá, eu falei, coronel, é o seguinte, sou jornalista, vai lá, vou sair. Teria jeito, eu estou sabendo que o senhor vai para Caracas, teria jeito de o senhor levar a gente? Está todo mundo aí, mas o nosso voo vai sair à noite. Ele falou, quantos são? Eu falei, são 3, eu e mais 2. E bagagem? Eu falei, não, é uma bagagem de cada um. Ele falou, eu vou levar vocês. Manda eles, vai buscar a turma. Aí fui buscar o Silvério, fui buscar o Luiz Carlos Pereira, saímos todos em silêncio pela porta dos fundos, porque se a turma soubesse, não tinha avião para todo mundo, né? Fui lá, entramos e tal, não tinha lugar para sentar no avião, era um avião que não tinha assentos e tal, mas tinha o caixote que ele veio buscar, né? Aí sentei no caixote, os 3 sentaram no caixote e ele decolou. Decolou a hélice, tempestade, né? O avião chacoalhando e tal, até para chegar em Caracas. E eu estava sentindo um barulho, né, dentro do caixote lá, né? Falei, os caras esqueceram de amarrar a carga que tem aí, ó, vai chegar quebrada lá. Pousamos na base militar, ele não pousou no aeroporto de Caracas, na base militar. Foi muito gentil, porque lá de cima ele pediu para os caras chamarem um táxi. Quando a gente desceu já tinha um táxi. Aí quando desembarquei, né, falou, ok, tal. Obrigado, o senhor foi buscar uma encomenda, né? Chacoalhou o tempo todo lá, não sei se quebrou ou não. Falou, não, eu vim buscar um corpo de um militar amigo nosso. Só para entender, a gente estava sentado em cima do caixão com o morto dentro, é isso? É isso. Ótima notícia. Foi um negócio emocionante, eu fiquei muito feliz. Um velório, informação. Mas chegamos em tempo e voltamos ao Brasil pela Air Nogueira. Posso fazer uma pergunta, Vanderlei? Eduardo Soberano, é a sua vez. Uma pergunta. A Air Nogueira
parte do mesmo conglomerado que inclui o time Nogueirópolis, que você sempre menciona? Nogueira Incorporation. Nós temos várias empresas, entendeu? Depois você me fala. Temos investidores para Nogueira Incorporation. Mas que maravilha! Temos investidores. Eu queria aproveitar. Eu vejo que você sempre fala do Nogueirópolis. Eu queria também aproveitar... Nogueirlândia. Essa aí você nunca falou, Wander. Isso. Já que você sabe por quê? Eu sem querer, rapidinho. Sabe por que eu toda hora falo Nogueirópolis? Porque qualquer time que você fala, mesmo que você não tenha intenção de ofender, certo? Alguém vai achar que você está ofendendo. Vou falar do Lanterna. Então, enfrentar o Lanterna é mais fácil do que enfrentar hoje o Botafogo. É uma coisa óbvia, né? Mas aí, se você diz isso, o torcedor apaixonado, todos os times, menores ou maiores, tem torcedores apaixonados, você está desrespeitando a nossa história nesse momento. Então, para evitar, tá bom, então, a partir de hoje... Eu acredito, mas acho que o motivo principal ainda é o comercial, ainda é o incorporation. Tudo bem. Sabe o que minha mãe diria? Que passe um anjo e diga amém. Mas eu queria te perguntar uma coisa um pouco derivada da sua biografia, porque é tanta coisa que você tem, Wanderley, é tanta coisa. Eu não sei, você devia escrever um livro para contar tudo isso. Tem história, tem para 500 páginas aí, né? Eu acho que você tem história, e história legal. Essa história do voo aí foi muito boa essa história. E deve ter um monte de história muito bacana e interessante, mesmo as tristes. Eu queria... Nós aqui, todos nós somos apaixonados por futebol. Aliás, eu não sei nem que time você torce. Não sei se você torce por Nogueirópolis. Nunca soube. Eu torço por... Quando você perguntar isso, eu vou responder. Estou perguntando, viu? Então tá bom. O Nogueirópolis do Jardim Regina, ali, na Zona Sul de São Paulo. Porque é um tal de gente que torce para Ponte Preta e não torce, torce por não sei que não torce. Eu nunca falei, né? E não falo. Sabe por quê? Primeiro, para brincar com as pessoas, meus amigos, vocês, eu falo, eu nasci vizinho da Rua Javari, o que é verdade. Isso é verdade. Né? Então, o Juventus, eu tenho camisa do Juventus, eu dei as minhas netas, eu dei camisa do Juventus e brinquei com elas. Vocês têm que usar essa camisa, que é a única chance que vocês têm de sair na rua e ninguém bater em vocês. Não, ninguém bater em vocês. Nós estamos vivendo um mundo tão maluco que é capaz de bater nas crianças. Né? Então, você pode usar a do Juventus, que não tem nenhum tipo de problema. E aí, a minha mãe era corintiana. O meu pai era São Paulino. A Patrícia, minha filha, ela era palmeirense, mas aí ela casou com um cara que era corintiano. Né? Ele morreu, mas era corintiano. Corintiano de organizada. Né? Era um diretor lá, mas era de organizado. E o Rodrigo... Vai ver, eu conheci. E o Rodrigo, eu estou contando a história da família aqui. O Rodrigo não tinha time, era um garoto de 8 anos, mais ou menos, ele gostava de futebol e tal. A paixão dele nunca foi futebol, foi judô. Ele foi campeão sul-americano de judô, quando crescendo. Mas tudo bem. Mas ele... eu falei, puxa vida, deixa ele torcer para quem ele quiser, né? Muito bom. E lá no prédio da PAN, tinha um conselheiro do São Paulo, conselheiro ainda do São Paulo, Calef João Francisco, o nosso querido Silvestre e o Garfa sabem de quem eu estou falando, um conselheiro de São Paulo ainda hoje. Então, ele é um veterano hoje, conselheiro de São Paulo. Ele tinha um escritório lá no prédio da Jovem Pan, na Avenida Paulista, e o filho dele, ele tinha um filho da mesma idade do meu filho. E a gente cruzava no elevador, eu chegava para a rádio e ele também estava chegando para o escritório dele. E a gente conversava e tal. Ele falava, por que você não leva o seu filho para assistir? Ele queria que meu filho fosse São Paulino, né? Então ele falava, leva para lá, porque você precisa assistir. Ele tem que ver o São Paulo, era o São Paulo do Cilinho, né? Tinha Careca jogando, sabe? E aí
eu falei, não dá. Eu vou lá, chego 3 horas antes, a gente chega antes, né? Garrafa e Silvestre, chega muito tempo antes, saio tanto tempo depois, aí tinha o fim de jogo, tem o terceiro tempo. Eu não vou levar o moleque. Minha mulher me mata se eu largar o moleque lá. Eu falei, não, traz ele aqui para a rádio, para o prédio. Eu saio daqui com meu filho, levo ele. E fico com ele, só para ele ter o gosto e tal. Aí teve um jogo, eu resolvi, falei, poxa vida, é injusto, né? Ele não ter, o moleque não ter esse prazer aí de conhecer como é que funciona a coisa, ouvir um estádio, né? E o jogo era São Paulo e Internacional de Limeira. Jogo noturno, com chuva, e o São Paulo ganhou, se eu não estiver equivocado, por 5-2, 5-1, eu não sei exatamente o placar, mas o Careca fez 2 ou 3 gols. Eu não lembro também exatamente se foram 2 ou 3. E acabou o jogo, e naquele tempo, a porta do vestiário abria, antes dos times voltarem, antes do São Paulo voltar para o vestiário, a porta do vestiário no saguão abria, os repórteres entravam, atravessavam o vestiário e ficavam na boca da escadaria. Os atletas passavam pelos repórteres, como eu falei já aqui logo na abertura, entravam no vestiário e a porta fechava. E depois de 10, 15 minutos, elas abriam novamente para os repórteres entrarem. Então, tinham 2 contatos, aliás, 3 contatos. Na porta, lá no campo, na porta antes de entrar no vestiário e depois o vestiário abrindo para você entrar no vestiário. Como ele era conselheiro, ele tinha mais privilégio. Ele entrou também com as 2 crianças, com meu filho e com o filho dele, ficou lá ao meu lado, na escadaria. O Careca vinha com o time de São Paulo, mas o Careca vinha. Eu e o Careca sempre nos demos muito bem. Né? Sempre tivemos uma ótima convivência. E eu estava com o microfone fechado, o Careca vem vindo, ainda eu ia entrar, e eu falei alto, brinquei com ele. Mas que droga de centroavante, hein, Careca? 2 gols só, ou 3, não lembro. 2 gols só. Pô, isso até eu faço. Né? Aí, quando ele riu, o Calef disse assim, ô Careca, esse daqui é o Rodrigo, o filho do Vanderlei. Aí ele gritou no caminho, né? Ô, Rodrigão! Tirou a camisa e deu para o Rodrigo. Se você perguntar para o Rodrigo hoje, meu filho mora na Austrália, se você perguntar para o Rodrigo hoje, quem foi melhor, Pelé ou Careca? Ele vai falar Careca. Aí, o Careca foi para o Napoli e mandou de lá a foto dele com Maradona, com autógrafo dele do Maradona e a camisa do Napoli. Né? Você imagina o que o Rodrigo acha do São Paulo e do Careca e do Maradona, enfim. Então, tudo isso. Agora, e você, Vanderlei? Eu comecei muito cedo. Então, eu percebi logo cedo que era muito legal torcer para personagem. Eu não gostava que o Marcos tomasse... Vou falar de alguns. Que o Marcos tomasse gol. Eu gostava que o Careca, óbvio, fizesse gols. Sócrates. Eu adorava quando ele ia bem. O Palmeiras, por exemplo, eu vi grandes personagens do Palmeiras. Né? O São Paulo, por exemplo. O Santos, eu vi de perto aquele time do Santos. O Alex está aí, né? Os meninos da Vila, os primeiros meninos da Vila. Né? O Santos foi campeão e eu sozinho dentro do ônibus do Santos, de São Paulo até a Vila Belmiro, transmitindo dentro do ônibus com Juari, Pita, né? Enfim, com aqueles garotos campeões, João Paulo, né? Transmitindo aquela bagunça, aquela batucada, entrevistando todos eles, porque nós colocamos um carro de transmissão atrás do ônibus para que pudesse captar o meu microfone sem fio, no carro de trás, que estava equipado para poder transmitir para São Paulo. Então, eu torci para esses personagens sempre, e muito mais para o personagem do que para time.
né? E a gente que fica atrás do gol percebe essas coisas. É aquele cara que merece mesmo ganhar, aquele cara que você vê que é esforçado, que é sério, que é aplicado, que tem um comportamento diferente, que é craque. Enfim, tem uma série de coisas. Então, eu sei que essas respostas às vezes não convencem, mas creia que eu estou sendo muito sincero dizendo isso para vocês. Não tem time, então. Não tem time. Não, eu torço por pessoas, né? Eu, por exemplo... Você não torce por um time, você torce eu entendo o que o Vanderlei fala, apesar de eu revelar meu time, como o Chico Lang, como outros, aí o Garrafa também revela o dele, é o Londrina. Mas está mudando, Clube, né, Silvestre? Já está mudando. Não, é o Esporte Clube Londrina Paulista, mas eu passo a torcer, às vezes, contra o São Paulo, muitas vezes por conta de personagens. Isso já aconteceu, eu me vejo, às vezes, né, entrando em alguns dilemas. Ô, Roger, é com você agora, meu querido. Ale, você sabe que o Roger é Roger Nogueira também, né? Eu tenho o sobrenome Nogueira também no meu nome. Eu nunca falo o sobrenome do Roger, porque esse sobrenome que eu não consigo pronunciar, não tem vogais, é impossível pronunciar, e eu agora que é Nogueira, nunca mais esqueço, porra. Tá vendo só? O Nogueira do Roger deve ser da ala nobre, da ala nobre da árvore. Nós somos descendentes de Fernão Dias Pais Leme, né? A árvore genealógica dos Nogueiras começa em Fernão Dias Pais Leme, um bandeirante. Mas, querido, a Torre de Nogueira, em Portugal. Também. Querido Vanderlei Otávio Nogueira Riso, nascido em 1950, 5 de março. Vanderlei, a tua história é maravilhosa. Eu não sou jornalista, eu sou um torcedor apaixonado do Santos. Nasci na Vila Belmiro, ali na Beneficência Portuguesa, e vi vários grandes times e acompanhei vários grandes jornalistas, como eu tenho a oportunidade hoje de acompanhar o trabalho do Osmar Garrafa, do Alê Silvestre. E você é uma pessoa que a gente acompanha. Eu lembro dessa tua cobertura do campeonato 77, 78. Eu desci a serra também num ônibus de torcida, em cima do capô do ônibus com a bandeira do Santos. Escalei a Praça Independência, subi lá do lado de José Bonifácio, na estátua, para fincar a bandeira do Santos naquela noite inesquecível. Mas eu, vendo a tua carreira e sabendo, e você saiba que você é respeitado por todos os torcedores de todos os clubes pela sua isenção, pelo seu profissionalismo e pela forma como você conduziu todas as reportagens. Mas acompanhando a tua carreira aqui, desde 78, acompanhando Copas do Mundo, você viu grandes times, grandes jogadores. Vai uma pergunta fácil para você. Quais são as 2 maiores seleções de futebol que você viu desde que você nasceu? E quais os 2 maiores jogadores de futebol que você considera desde que você nasceu como ser humano e viu jogar? Eu estou colocando 2 porque fica mais fácil deixar já um que é unanimidade. Bom, jogador... Pelé não conta, né? Mas na sua pergunta eu coloco o Pelé. E depois havia um bloco de jogadores espetaculares, né? Bloco. Mas eu sou obrigado a memória recente dizer que fiquei muito feliz quando isso... Eu fui tão xingado, sabe, Roger? Mas eu vou falar. Fiquei tão feliz que o Messi foi campeão do mundo, né? Eu acho que seria assim... uma tristeza um jogador com o talento dele não terminar a carreira sem ser campeão do mundo. Como é uma tristeza o Cristiano Ronaldo, uma tristeza o Zico, por exemplo. Tem uma série de jogadores que você fica com dó, né? Porque o cara é muito bom e em função da equipe, né? Não por ele, mas em função da equipe, não conseguiu. O Messi carregou a Argentina nas costas e eu acho ele assim... foi um bálsamo para os olhos. Quem viu o Messi com toda essa parafernália tecnológica que a gente cansa de ver, gols, imagens, dribles, de todos os ângulos, né? Então eu cito pronto para não ficar sem responder o que você falou, o Pelé e o Messi. E tem um pacotão de cracassos aí nessa longa caminhada, né? Seleção. Eu acho que a seleção de 82 foi muito boa, né? A seleção de 86 também foi muito boa. Nós tivemos algumas seleções boas.
Em 90 foi trágica, né? Foi muito triste a participação brasileira. 94 ser campeão em 94 é bom para todo mundo, né? Mas eu brinco muito dizendo que se não fosse campeão, aquele time, o Neymar não viria na janela do avião com a bandeirinha lá naquele voo do Trambique, né? Trazendo todo aquele contrabando que foi uma esculhambação, né? Provocou até a queda do secretário da Receita Federal, que teve a determinação de não checar a bagagem que tinha naquele avião, né? Então, 2002 foi legal, uma vitória importante. Enfim, mas assim, jogo As jogado... duas maiores. Jogo jogado 82, 86, e não ganhou, mas era fascinante, né? E eu sempre digo que tinha o mundo torcendo para a vitória, por exemplo, brasileira em 86. O México, né? O México tinha uma seleção frágil e que o mexicano torcia, porque era a seleção do país, mas a segunda seleção de todo mexicano era a seleção brasileira. Então, ele torcia para a seleção brasileira, chorou quando a seleção brasileira foi eliminada, né? E ela era um grande sucesso, uma coisa espetacular. A chegada da seleção brasileira no dia que foi eliminada foi, assim, gloriosa, cinematográfica, né? A gente registrou isso lá na porta, né? Ainda usando o telefone, né? Fio, 200 metros de fio lá, registrando. Ônibus prateado, 2 carros da polícia na frente, 2 carros da polícia atrás, 2 batedores na frente, 2 batedores atrás, e um helicóptero, um escândalo, chegando à seleção brasileira. Chegou a seleção que vai levar o título. Tomou ferro, foi eliminada. Saída da seleção, sumiram os batedores, de 4 carros policiais, um só, o helicóptero sumiu, e as pessoas chorando lá na frente do estádio com a bandeira do Brasil. E então a gente viu a chegada gloriosa e a saída dos derrotados. Então, e aí eu fui para a sala de imprensa e um jornalista africano, acho que da República dos Camarões, mostrou para mim assim: olha a manchete do meu jornal, lá no país dele, que eu escrevi. Ele colocou lá: o leão foi ferido, mas continua rei. Brasil. Então é uma imagem assim, muito triste para aqueles que acreditavam na seleção brasileira, que perdeu. E quando você fala isso, alguém responde para você assim, no padrão resultadista, né? Ganhou o quê? Né? Você quer pensar dessa maneira, tudo bem. Obrigado. Pessoal, a gente tem tanto papo aqui, né? Mas já está estourando o tempo, chegando em 1 hora. Falei demais, né? Gentileza, não, Vanderlei. Você tem muita história. Eu queria, por exemplo, abordar com você o pós-82, em que você consegue entrevistar os principais jogadores. Eu já escutei uma do Falcão com você, um negócio impressionante. A clareza, a resposta, porque perder... hoje parece que o cara é um criminoso, não pode dar entrevista, pode perder o jogo, explica, está tudo certo, com respeito. Acho que o Sócrates ou o Zico pediu para não dar entrevista para você, mas te deu satisfação. A gente vai ter novas oportunidades, mas eu não posso perder a chance, Vanderlei, de pedir para o Dudu colocar algumas imagenzinhas para a gente voltar no tempo e você relembrar esses momentos, viu, Dudu? E antes dos momentos, Vanderlei, Paula Hortência, Pelé Coutinho, Vanderlei Nogueira e... Eu não entendi a tua pergunta, né? Entendeu. Você é muito humilde. Sei lá. A gente conheceu, Silvestre, tanta gente espetacular, cara. Eu vi tanta gente boa fazendo tudo isso que você falou, praticando modalidades esportivas incríveis, né? Entrevistando gente assim que você fala, puxa vida, esses caras existiram, né? Ayrton Senna, essa turma toda aí. Você está mostrando aí na imagem aqui, o Milton foi espetacular, né? O Milton foi um negócio assim, ele criou coisas
incríveis, né? Quando ele saiu da Jovem Pan, ainda mandei uma carta, escrevi uma mensagem, ela falou: você vai ser artilheiro em qualquer lugar que você for. E foi exatamente o que aconteceu até hoje. Então, eu só trabalhei com craque, cara. É impressionante. Repórteres assim, ótimos, né? Ótimos, assim. Sabe aquele negócio que você não recebe bola quadrada nunca? Né? Quartarolo, estou citando alguns, né? O Márcio, recentemente, o Márcio Espímpolo, o Cândido Garcia, quando tudo começou, o Faustão, grande Faustão, vai se recuperar, sabe? Enfim, poxa vida, eu fui tenho sido, né, muito feliz, iluminado, cara. Eu só, olha, você está mostrando aí mesa redonda, veja com quem eu sentei ao lado, sabe? Só aí tem o craque, Neto, né? O Milton, o Avalone, acho que é o Gilberto Costa, né? E o de cabelo branco na esquerda eu não reconheço. Daqui também eu não estou vendo aqui, com muita clareza. Estou com o telefone, então tá muito fechadinha a imagem. Mas na fotinha do lado, o Divino, não, né? Não é o Pedro Luiz? É o Pedro Luiz. É o Pedro Luiz. É o Pedro Luiz. É o Pedro Luiz? É o Pedro Luiz. Pedro Luiz Pauliero. Isso, nossa, imagina. Pedro Luiz, narrador. Nossa Senhora, Pedro Luiz. Ver a história do Pedro Luiz, né? Quer dizer, um narrador espetacular, né? Foi timaço. Então, e que ele foi da Gazeta, né? Então, você veja com quem. Nessa foto aí com o Fausto, com o Cândido, com o Flávio Adalto e comigo, nós repórteres da Jovem Pan. Aí entrevistando Vanderlei Luxemburgo e Tele Santana. Imagina, né? Pelo amor de Deus. Olha, e entrevista no campo. É isso que eu estou dizendo, que nós falamos aqui já nessa conversa que estamos tendo. Né? E não arrancou pedaço de ninguém, hein? Não, ao contrário. Imagine o cara sentado na arquibancada ou em casa, com o radinho ou com o telefone, né? Porque pode ouvir, as emissoras agora todas estão na internet. O cara põe no ouvido e está ouvindo lá e vendo. O cara em casa, né? E também vendo a imagem. O Vanderlei, hoje nem quem tem o direito de transmissão, consegue passar essa emoção mais, porque é tudo protocolado. É protocolado. É uma merda. Para resumir, é uma merda. Essa outra aqui, o Zé Carlos Guedes, narrador da Jovem Pan. Nós estávamos na França, né? Essa mesa aí, esse jantar foi na França, né? E depois no estúdio também. Então tem muita coisa legal. Aqui é o Corinthians da democracia, o Corinthians da final democracia. De campeonato isso aí, é final. Olha você de pezinho ali, observando os jogadores, Vanderlei. À direita. Então, ali. É o Vanderlei, o Corinthians da democracia e o Cascão. Cascão na foto ali também. Tem o Faustão na outra foto preto e branco. O outro é que a taça, um gênio da lâmpada, criou uma taça que ninguém podia erguer. A taça com 50 toneladas, a taça. Não, e você vai dar risada agora. Você sabe como é que ela chegou? Chegou de helicóptero. Não cabia no helicóptero. Eu levei no helicóptero. Né? Então, e tiraram as duas portas do helicóptero. Ficou igual um cadáver atravessada. Nossa. A bola de um lado e a base dela do outro. E o gênio da lâmpada aqui, amarrado com como é que é? Cinturão de segurança. Com frio na espinha, vou cair. Vou cair. Seria consagração, né? Morrer, cair do helicóptero no centro do Morumbi. Né? O Vanderlei transmitia, eu lembro que você transmitia em. Nós também temos chegado. Da taça. Era uma das coisas que eu imitava na minha transmissão de futebol de botão. E cadê a taça? A taça está saindo da Federação Paulista. O cara tinha uma imaginação. Durante a semana, a taça ficava em exposição no mapping. Isso. Essa vez foi de helicóptero. Mas as outras vezes, a maioria, saía do mapping, como você falou, lá aqui no centro da cidade de São Paulo, perto do Teatro Municipal, e num carro de bombeiro ou num carro especial. Eu estava em cima do carro,
transmitindo da praça, lá do centro da cidade, Viaduto do Chá, até o Morumbi. E aquela multidão, ou aquele cortejo de carros atrás buzinando com bandeiras das duas equipes. Você imagina, é impensável você fazer um negócio desse hoje, que eles não fazem. Sabe? Que é parando a cidade, cara. A taça tem que esconder a taça, tem que esconder a taça. Aqui é tudo, hoje é tudo, assim, tudo escondido, né? Olha que momento legal. Olha lá, com o Wilson Macarrão ali, ó. Com o Wilson Macarrão ali, por escuta. Wilson, essa escadaria aí, essa escadaria que eu citei várias vezes aqui. Esse é o vestiário número 2 do Morumbi, onde ficava a equipe visitante. Corinthians, por exemplo, ficava nesse vestiário. Essa escadaria leva para o campo de jogo. Então, você veja, impensável você fazer uma entrevista com qualquer jogador nessa condição. Verdade. E no outro aqui, a outra foto, é essa viagem, eu não lembro exatamente o país, mas é fora do Brasil, com companheiros de outras empresas que estavam acompanhando a seleção brasileira. Ele Coimbra aí. Volta um pouquinho, Dudu, rapidinho, só para fazer uma observação bem bacana aqui, ó. Essa foto do Vanderlei entrevistando o Wilson Macarrão, eu percebo, sinceramente, pela expressão corporal, que Vanderlei Nogueira está se sentindo muito em casa, nos subterrâneos da Casa Sacrossanta. Pode virar a página aí, Dudu. Estava indo bem. Israel Gimbel e Edmar Anuzek, né? Ele está bem aqui nessa outra foto à direita, aqui, que ele está sentindo em casa. O Edmar, essa foto é no Maracanã. Pelé. Edmar, Israel Gimpel e eu. E a outra foto é esse cara aí ia passando, não sei porquê, mas acho que foi injustamente escolhido como o melhor em campo. Quem é esse cara aí? Quem é esse melhor em campo? Eu nunca vi. Não tinha outro, viu? E aí, vamos dar para esse rapaz aí. Ainda não tem outro, entende? Eu estou aqui, mas eu estou de olho em você, Vanderlei. Me dá esse troféu aqui, entende? Exatamente. A Michele, o nosso Godoy, eu falo de Godoy, grande Chico, e o Flávio Prado. Já no mesa redonda, mais recente. É isso aí. Muito legal. Obrigado por resgatar umas fotos aí importantes. Tem mais, Dudu? Voltamos, né? Então, eu queria agradecer. Infelizmente, não deu para cada um de nós participar muito como a gente gostaria, porque tínhamos que dar a voz para o Vanderlei, 1 horinha só. Já estouramos em 7 minutos aqui os acréscimos. Ô, Beto, eu vou dispensar o Vanderlei, a gente pode ficar mais um pouquinho para o nosso palpitômetro ou vamos deixar o palpitômetro só no papel, na telinha, para confirmar na semana que vem? Não, podemos ir, se o Vanderlei quiser participar com a gente, é um prazer, claro. Aí eu já não sei dos compromissos. Então vamos, Vanderlei, mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho, você se incomoda? Não, tudo bem. Então vamos lá, mais um pouquinho, coisa de 10 minutinhos. Vamos lá, Dudu, então. Palpite da semana passada, que agora a gente vai falar... Eu tô no meio da selva aqui. Tudo bem. Welcome to the jungle. Vamos ver aí. Esse negócio de palpite, né, meu? É aquela coisa. O Beto acertou o vencedor de Corinthians e Estudiantes. O Roger errou. O Soveral acertou. O Garrafa errou, para variar. O Dudu acertou placar e vencedor. A Gabi dessa vez deu uma furadinha ali. E eu acertei o vencedor. Beleza? Pode virar, Dudu. Só para a gente conferir aqui e confrontar o palpite da rapaziada. Aí o Palmeiras com o Pereirão. Aí o Pereirão do Garrafa. Pereirão triturou. Eu errei feio, cara. Eu e você, Soveral, dançamos. O resto acertou. Mas também ninguém cravou o 4-0, né, velho? Pode virar, Dudu. É difícil. Pelo amor de Deus, hein? Esse doeu. Nossa. Esse aí, bravo, meu... A gente não pode ser nunca contratado para dar... São Paulo, todos iludidos pelo São Paulo. É isso. Verdade. O Corinthians com o Goiás também. Ó, a Gabi acertou. Só acertou empate. Mesmo assim, foi papelão do Corinthians.
que mais aí, Dudu, da semana passada? Isso aqui é para a gente comprovar o crime, né? Aí já tem coisa melhor. O Beto acertou o resultado, o Dudu também. Vencedor é resultado do Atlético Mineiro e Santos. Soberal acerta aqui o vencedor, Garrafa também, os demais erram tudo. Aí o América 2-1 do São Paulo. Soberal cravou, hein? Soberal, hein? Essa aí você ganhou sozinho, hein? Coluna 1 sozinho. Eu estava namorando a zona do rebaixamento, aí não dá, né? Putz, agora eu lembrei de uma outra coisa que o Vanderlei fazia. Ele imitava a vinheta da loteria esportiva da Tupi na Rádio Jovem Pan. E eu fazia a mesma coisa na minha transmissão, no meu gravadorzinho, no meu campo de botão. Loteria esportiva Jovem Pan. Não é verdade, Vanderlei? Quando encaixava, eu mandava um abraço aí. Eu lembro disso. Beleza, vira aí, Dudu. E aí o Palmeiras e Vasco, todo mundo acertou. Não vou nem falar do negócio do lance polêmico lá, porque senão mais 3 horas discutindo o VAR aqui. E esses Beto cravou o resultado. Idiotas que estragaram com o futebol. 2-0, 1-0, o Beto cravou o resultado, beleza. O time foi bem nessa, hein? Põe no DVD aí, Dudu. E aí a classificação geral, o Dudu, que é o dono da tabela com 23 pontos, o Beto, que é o patrocinador e dono do programa em segundo, a Gabi, que é menina, tem cota agora. Outro precisa ler a classificação, porque senão eu vou ser cancelado, gente. Quem está sendo rebaixado aí? O Roger. Então, peraí, o primeiro que vale aí mesmo, então o primeiro que não tem isenção, comprometimento curado, sou eu aí. É você, Gabi. O resto tem doping. Ai, meu Deus do céu. O Roger abraçado com o Santos na zona do rebaixamento. Beleza, o Roger é fiel até no nosso bolão. Com o Santos onde o Santos estiver. É isso. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Bom, agora o Vanderlei vai participar com a gente, porque então ele não participa do bolão aqui, mas ele vai dar palpite, vai? Então vamos lá, Dudu, com os próximos jogos. Jogos aí de Campeonato Brasileiro, de Sul-Americana, Libertadores, o que tiver no meio de semana aí, dos 4 grandes de São Paulo, Copa Sul-Americana. Estudiantes e Corinthians, Vanderlei Nogueira. Placar, quem passa? Corinthians passa. Para mim, o Corinthians passa, mas eu tenho que dar o placar para a gente tentar ganhar um segundo ponto. Bom. Então, eu acho que... Você fica à vontade para fazer do jeito que você quiser. Corinthians passa. Eu acho que é o que resta para o Corinthians. Eu acho que vai conseguir passar pelo Estudiantes. Vou ser otimista. 3-1. 3-1. Para mim, passa o Corinthians empatando 1-1. Garrafa. Passa o Estudiantes, 2-0. Isso aí é apostinha, é coisinha dele, sabe, mandinga? É mandinga do Garrafa. Mas eu confundi. Não, eu esqueci, não é jogo do Londrina. Desculpa, Garrafa, foi mal, cara. É engraçadinho, né? Soberal. Eu? O meu palpite é 1-1. Passo Corinthians 1-1. Tá, eu também. Roger? 3-1 de virada para o Estudiantes. Tá bom. Beto? 1-0 Estudiantes. O meu placar vai levar corintiano para o HC, né? Depende. Esse do Beto também. O Beto está dizendo que é 1-0 Estudiantes, mas aí passa quem nos pênaltis? Corinthians. Passa o Corinthians, né? Para sofrer, né? Vamos lá, Palmeiras e Pereirão. Aí o Palmeiras vai jogar com Mescladão. Vanderlei Nogueira. O Palmeiras vai jogar com Sub-12, né? Já passou. É isso. Para ser placar, né? 2-0. Quanto? Tá, para mim,
Para mim, passa o Palmeiras 3-0. Garrafa. 3-0 Palmeiras. Soveral. Palmeiras 3, Desportivo Pereba 1. Roger. Palmeiras 3-0. Beto. 2-0 Palmeiras. Eu vou mudar meu. Eu posso mudar? Não. Deixa. Eu quero tentar ganhar mais pontos aí. Para mim é 5-0 Palmeiras, então eu vou mudar. Então vota como último. Posso... Mas é legal. Ele tinha acertado, agora errou. É bom pra gente. Pode É ser verdade. também. Pode ser também. Vamos lá, Dudu, mais um jogo. Ô, Beto, desculpa, esqueci de chamar o patrocinador no intervalo, mas eu vou chamar. Não teve nem intervalo, eu vou chamar no final, tá bom? Depois o Dudu edita e coloca no meio. Vamos lá. Copa Sul-Americana, São Paulo e LDU. É com você, Vanderlei Nogueira. São Paulo 2-0. São Paulo 2-0. Osmar Garrafa. São Paulo 3-0. Soveral. São Paulo 2-0. Roger. São Paulo 3-1. Beto. São Paulo 2-0. Eu ia de 2-0. Eu vou de 2-0. Vou manter meu palpite inicial. Vai 2-0 para o São Paulo também. Com a força da casa sacrossanta. Os registros. Dudu. Ele votou Não, 1-0. seus palpites, desculpa, eu não tinha entendido, é verdade. Seus palpites de quem não fala, mas de quem participa e está ativo aqui. Dudu, diretamente do sul de Minas, 1-0 para Estudiantes, e aí passa quem, Dudu? Você pode falar, hein? Você tem que dizer quem passa, né, cara? 3-0 para o Palmeiras, 2-1 São Paulo contra a LDU, e a Gabi, a nossa caçulinha, 2-0 Estudiantes. A Gabi eliminando. Ela nem é palmeirense, né? Eliminando o Corinthians. 2-0 Porco contra o Pereirão. 0-0 São Paulo. Vai te catar, Gabi. Algo mais a declarar, senhores? Ou podemos, Sim, então... agora a rodada do final de semana. Tem mais ainda. Vamos lá. Derby, pô. Olha o derby. Desculpa, perdão. Vanderlei Nogueira, derby. Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Palmeiras 2-1. Palmeiras ganha a Garrafa. 1-1. Soveral. 2-1 para o Corinthians. Roger. Caiu em Itaquera, já era. 2-0 para o Palmeiras. Beto. Acompanha o Roger. 2-0 Palmeiras. Para mim dá Palmeiras. Fora o VAR. Para mim dá 1-0 Palmeiras nesse jogo aí. Que temos o América e o Santos, que jogo, hein, meu? Putz vida, que coisa difícil, hein? Vamos lá, Vanderlei. Cara, situação apertadíssima do América e do Santos, então. Vai dar Santos 1-0. Obrigado. Por curiosidade, Vanderlei, você acha que o Santos se salva da queda? Eu acho que vai se salvar, mas será no bico do corvo. Será na base... Vai ter ajuda do Pelé. Já teve uma ajuda aí recente. Obrigado, Vanderlei. Muito obrigado, entende? Por você lembrar de mim sempre, falar de mim sempre. Olha, Pelé, eu lembro obrigado, sempre Vanderlei, de você. Um abraço. Eu lembro sempre de você, Pelé. Obrigado, você, Vanderlei. Se possível, incorpora alguém lá e resolve esse problema. Tu lembra quando tu ia lá no vestiário, que eu estava tomando banho, o pessoal ficava olhando para mim, entende? Não sei porquê. É verdade. Você quebrou... Pelé, quando você morreu, pediram para eu falar sobre você. Eu falei que tudo que você ganhou e tudo que você fez, todo mundo já sabia. Aí eu contei aquela história que você me salvou nos Estados Unidos. É verdade. Eu agradeço a você. Quando a gente se reencontrar, eu dou mais um abraço em você. É isso. Não, tu não vai me reencontrar. Tu pode reencontrar o Edson, entende? Porque o Pelé... Conta agora de novo aí. Conta de novo aí, que a gente... Tem muita gente que não sabe, inclusive eu já ouvi falar dessa história, mas eu não lembro. Você consegue em 94, eu entrei num lugar que eu não devia entrar. Fui entrando no saguão do estádio lá.
e entrei na área que era a área de segurança, rumo às tribunas, onde estavam os cartolas e tal. E eu estava falando no microfone e só eu, né? Eu sabia que estava no lugar errado, mas já que ninguém estava segurando, eu fui embora. E aí chegou a segurança e me deteve lá e já estavam tirando a minha credencial. Eu ia ficar sem a possibilidade de continuar trabalhando na Copa do Mundo. Então, eu tinha dançado já. Aí, nisso, abre a porta do elevador e desce o Pelé com 3 seguranças. Ele sacou, né? Sacou e falou: Vanderlei, tudo bem? Aí os caras olharam para ele, o Pelé me chamando, né? E eu falei: tudo bem, rei. Tudo bem, rei. Aí ele veio: o que aconteceu? Eu falei: eu não podia estar aqui, eles estão tirando a minha credencial. Aí ele falou: mas deixa eu te perguntar uma coisa, só para me salvar, né? Segurou no braço, saiu andando comigo e aquele monte de segurança atrás dele. E os caras, eu falei: bom, acho que eu estou salvo. E estava mesmo, né? E ele quebrou o meu galho porque os caras me esqueceram. Né? O Pelé está conversando comigo com intimidade. E aí, nesse comentário que eu fiz no dia da morte dele, eu falei assim, contei essa passagem e concluí dizendo o seguinte: de intruso, eu passei a ser convidado do rei. Foi isso. O amigo do Pelé. Porque você é o Pelé da imprensa radiofônica. É isso, exatamente, também por isso. Então vamos lá. Para mim vai dar Santos 2-0, Garrafa. Santos 1-0. Roger, chora. Santos 4-0, fora o baile. Certo, Luiz. 1-1. O Santos fica patinando pro Beto. Beleza. O Edu votou? Edu votou? Não. Desculpa, Soveral. Desculpa. Manda lá, Soveral. Não, agora eu estou acreditando. O Santos jogou bem no último jogo, está melhorando. 2-0 para o América. Soveral não vale R$1. É só para rimar, né, Garrafa? Falou, como dizia Vanderlei Nogueira, a Madre Teresa de Calcutá. Vamos lá. Porque eu sou abelista e sou nogueirista também. São Paulo e Coritiba, jogo noturno do domingo, Vander. São Paulo 2-0. Garrafa. 2-0 São Paulo. Soveral, é contra o Coritiba, tá? Contra o Corinthians mais para frente. Fala aí. Estamos aguardando. São Paulo 1-0. Tá. Roger Nogueira. 3-1 para o tricolor do Morumbi. Beto Luiz Cardoso. 3-1 para o São Paulo. Meu sangue, São Paulo vence por 2-1. Vai ser meio choradinho. Temos agora os palpites de Dudu e de Gabi já devidamente registrados, protocolados. E acho que é isso, né, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Obrigado, Garrafa. Obrigado, Soveral. Obrigado, Beto. Obrigado, Roger. E um beijo para você, Vanderlei Nogueira. Obrigado por tudo, cara. Você faz parte do meu imaginário. Eu nunca imaginei que eu fosse ter um contato tão próximo. Obrigado a vocês pelo convite, pela recepção, pelas perguntas, pelo carinho. Agradeço. Espero que vocês tenham sucesso. Espero que o pessoal que assiste tenha gostado. Espero não ter atrapalhado. Um abração para todos vocês. É isso. Volte sempre. Um abraço, Vanderlei. Um abraço a todos, gente. Tchau, tchau. Em breve, Vanderlei Nogueira, parte 2. Tchau. Um beijo, gente. Tchau, tchau.